Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani. E aí, preparados para a nova temporada da TV Caminhão? Exatamente, uma nova temporada e a gente está começando de uma forma um pouco mais sustentável. E não é só pela cor do caminhão, hein? Não, porque a gente veio aqui na Suzano, que é uma importante, aí uma das principais globais fabricantes de celulose, para conhecer aqui na prática, em operação, o e-Actros da Mercedes. Pois é, caminhão 100% elétrico. E importante falar, né? A Suzano hoje tem uma produção, uma capacidade produtiva de 13,4 milhões de toneladas de celulose, que aí dá origem ao papel. E papel são 2 milhões de toneladas de capacidade aí de produção de papel. E ela é dona de uma marca importante, né? Que com certeza vocês já conhecem aí, que é do papel Neve. Exatamente. E agora eles estão trazendo aí uma pegada sustentável, eles têm aí caminhões de várias aí tecnologias. Para fazer aí os testes, né? Exatamente. E agora começando com o e-Actros. Aliás, a Suzano é a primeira no Brasil a fazer os testes com esse caminhão da Mercedes-Benz. Exatamente, mas nesse vídeo você vai aí conferir entrevista com o executivo da Suzano para explicar um pouquinho mais da operação, também com a Mercedes-Benz, né, com o técnico para poder explicar um pouquinho mais sobre esse caminhão e, óbvio, claro, com o motorista para falar um pouquinho como é dirigir aí esse caminhão. Então, vamos para a reportagem? Fiquem ligados. Conversamos com o Mike Munhato, gerente de mobilidade elétrica de caminhões e ônibus, e que falou sobre a onda de testes promovidos pela Mercedes-Benz e também sobre as tecnologias do e-Actros. Queria que você contasse um pouco, porque vocês apresentaram lá na Fenatran em 2024 esse caminhão e anunciaram que aí entraria num ciclo de testes. Suzano, como eu disse no começo, foi aí a primeira a estrear os testes e tal. Queria que você contasse um pouco sobre esse ciclo de testes, as empresas que estão testando, se você pode falar. A Mercedes-Benz é uma empresa de matriz alemã, comprometida com a descarbonização, tem tecnologias para emissão local zero. A eletrificação em caminhões extra pesados aqui no Brasil divide aí o cenário com outros tipos de tecnologia, mas ainda assim existem aplicações que se comportam muito bem, como a gente está vendo aqui na Suzano, né? Então em 2024 a gente pensou em iniciar um ciclo de, a gente chama isso de POC, prova de conceito, ver viabilidade técnica, viabilidade financeira em algumas operações. São por volta de 10 clientes mais ou menos, algumas operações bem diferentes uma das outras. Aqui na Suzano a gente está rodando desde agosto, né? Então estamos fechando um ciclo e os resultados têm sido muito positivos. Esse ciclo de testes ele se acaba no final desse ano, onde a gente vai planilhar tudo o que a gente aprendeu e decidir o próximo passo. E são clientes aí mais focados nessa logística interurbana, intermunicipal. Eu pergunto isso porque aí a próxima questão que você já aproveita e me fala tem relação à autonomia, que é diferente do diesel. Então eu queria que você falasse um pouco como está pulverizado, né, essa questão dos testes, os caminhões com os clientes e trazer um pouco das informações técnicas desse caminhão. Você falou 250 km de autonomia, então eu queria entender um pouco disso. A eletrificação no extra pesado tem limitações técnicas ainda, né? Então aqui a gente está num caminhão 4x2, ele tem uma autonomia declarada de 220 km no cavalo mecânico. Embora até que na Suzano a gente tenha chegado em 250, 260 km de autonomia, então depende muito da operação, mas ainda assim isso não é uma operação que roda o Brasil inteiro. A gente conhece o tamanho do nosso país e essas limitações técnicas definem a aplicação do caminhão. Esse, como eu falei, né, é um 4x2, ele tem um CMT de 40 toneladas, um PBT de 19 toneladas, autonomia de 220 km, ele tem 3 pacotes de bateria, 336 kWh. Ele não faz operações muito grandes, então 250, 200 km ele atende muito bem. Bom, depois de entender um pouco sobre o caminhão, chegou a hora de dar uma volta e sentir um pouco sobre essas tecnologias, conversando com o motorista Washington de Jesus Dias, que está realizando o teste com o e-Actros há mais de 4 meses. Será que foi fácil a adaptação? Bom, pessoal, agora eu tô aqui com o Washington, que vai me levar para dar uma volta nesse caminhão aqui, pra gente testar, pra gente ter uma impressão dele. Ele tá carregado, né, Washington? Carregado com a bobina. Bobina, 23 toneladas. 23 toneladas. Então a gente vai dar uma voltinha aqui pra sentir um pouco, enquanto ele vai me explicando aqui como que é dirigir um caminhão elétrico.
a gente ia falar, você não ligou. Agora que eu lembrei que ele é elétrico. Ele é bem silencioso. Bem silencioso. E uma das coisas, assim, que geralmente os motoristas falam, dessa paixão, óbvio, né? Pelo caminhão. Aquele barulho, né? Do motor, quando liga, enfim, que o motor diz eu tenho. E até eu aqui brinquei com você, na hora que a gente tava saindo, eu falei, você não vai ligar o caminhão? Que é extremamente silencioso, dando a impressão real que o caminhão nem tá ligado. Como que foi essa adaptação dessa coisa que todo mundo tá acostumada, do barulho, enfim, para um caminhão completamente silencioso? No começo é estranho, mas depois você acostuma. Ele, às vezes, pra mim saber que ele tá desligado, eu tenho que mexer o volante aqui, ó. Porque o volante endurece, né? Quando desliga ele, aí, às vezes eu dou uma mexidinha pra ver se... Pra conferir. Pra conferir mesmo. Esse caminhão aqui, eu gostei bem dele. Ele é bem silencioso, ele é confortável. O que eu gostei dele também é que você acelera e ele vai embora. Não tem aquela seleção de marcha que nem o combustão tem, né? Vai passando uma por uma. Deve ter sido fácil a adaptação, porque você me contou que você tá há 4 meses testando, né? Dirigindo esse caminhão, fazendo as rotas. Isso. Foi rápido, então? Foi. Eu me acho, assim, né? Um bom, como é que fala? Condutor? Um bom condutor, né? Acho que já vem de sangue do meu pai, né? Um bom motorista. Eu me adaptei rápido. Porque ele não é um caminhão difícil de dirigir, né? Certo que ele tem uma coisinha aqui que eu não aprendi ainda. Mas ele não é um caminhão difícil de dirigir, não. Ele é intuitivo, assim, você consegue ir pela intuição. Isso. E qual a rota que você tá fazendo atualmente? Atualmente, no momento agora, eu tô fazendo só Suzano, Arujá e Arujá-Poá. Eu rodo 170 km, aí sobra ali uns 50 de bateria mais ou menos, uns 30 de bateria. Aí para carregar dura umas 2 horas, 2 horas e meia para completar a carga da bateria, para ficar 100%. Entendi. Então geralmente você trabalha o dia inteiro com ele? Isso, trabalho o dia inteiro com ele. Aí você chega, põe para carregar e no outro dia tá pronto pra... Isso, normalmente eu começo às 6 horas. E você que já dirigiu durante muitos anos, né, que você tem 15 de profissão, Isso. a vida inteira caminhão a diesel, enfim. Você sente que você fica mais descansado com esse caminhão, por ele ter todas essas características de ser mais silencioso e ter todos esses itens assim? Sem dúvida nenhuma. Você só acelera aqui e direção hidráulica, elétrica na verdade, né? Ele é um caminhão bem confortável ele mesmo. Ele não pula tanto. Por ele ser um caminhão pequeno, ele poderia ser mais duro, né? Ser mais rígido, né? Mas não, mas esse caminhão de conforto, ele é bem confortável. Entendi. Então você, hoje, se você pudesse escolher, você não teria problema nenhum. Nenhum. Mas tem muito motorista que tem um pouco de, não sei se é receio, alguma coisa, um caminhão elétrico. Por quê? Você tinha esse receio? Quando falaram, você vai dirigir caminhão elétrico. Ficou meio assim, né? Porque elétrico, a gente acha que perde potência, né? Mas não, esse aqui me surpreendeu. Porque normalmente a combustão ele já tem uma potência maior, né? Uhum. Aí quando fala elétrica é energia, então quer dizer, energia a gente acha que a força é menor. Mas não, mas esse aqui é elétrico, esse aqui me surpreendeu. Bom, André, agora a gente já tá aqui devidamente vestido. Eu tava parcial, agora já tô total, você também. A gente toda paramentada aqui. CPIs aqui corretos. E a gente vai mostrar aqui pra vocês as bobinas de fluff. Mas, o que é fluff? Pois é, fluff é um produto que eu acho que todo mundo conhece. Porque o papel, ele fica no formato de um algodãozinho. Isso. Que é utilizado em fralda, é utilizado em absorventes íntimos. Então, aqui ele está em formato de papel, mas depois da produção ele vira esse fluff. Mas você deve estar perguntando, essa carga então é uma carga leve? Não. Cada bobina dessa pesa 850 quilos e no total esse caminhão tá com uma carga líquida de 21 toneladas. Engana, né? Mas é isso, vocês estão gostando do vídeo? Se vocês estiverem gostando, curte aí, tá bom? Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aí como esse, né, Deia? Bora? Bora! Bom, depois de entender melhor o caminhão e também andar um pouco com ele, conversamos com o Caetano Perim, consultor de logística da Suzano,
que falou um pouco sobre os objetivos da empresa quando o assunto é sustentabilidade. Você vê que a Suzano tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Essa parte da conservação que eu falei já deixa isso muito claro. E a gente tem uma estratégia relacionada especificamente na logística, relacionado à transição energética. Então, o que a gente faz hoje em dia no mercado? A gente busca o que tem de alternativa de mercado com relação ao combustível fóssil e testa nas nossas operações. Em quais operações? Em todas. A gente quer avaliar qual alternativa se encaixa melhor em cada uma das rotas e das operações. Então a gente testa o GN, a gente testa o elétrico, a gente testa aditivos de combustíveis, tudo pensando na redução das emissões de CO2. Ah, bacana. E aí, vamos falar agora do que nos trouxe aqui, de novo, né? Falando novamente sobre isso, que é com a operação com Eactros, né? A gente sabe que vocês já rodaram, se eu não me engano, 12 mil quilômetros, mais de 12 mil quilômetros. Isso, e vocês estão atualmente fazendo 2 operações. Vamos ver se eu decorei. Até Arujá, de Arujá para Poá, de Arujá para Valinhos. E vocês vão para uma terceira, que é Jarinu. Isso aí. Explica um pouquinho de como funcionou essa operação, que tipo de resultados vocês estão aí. Eu sei que vocês não podem revelar alguns, mas o que vocês já conseguem mensurar? Legal. Bom, primeiro, fortalecer aqui a parceria com a Mercedes, né? A gente tem uma parceria legal aí com relação à inovação no transporte rodoviário. Então, daí que veio, que originou esse teste com o Eactros 300, o primeiro veículo elétrico da Mercedes. E a gente, nessa parceria, foi o primeiro parceiro a usar esse caminhão na rotina, na operação, na realidade ali, para entender como é que ele se comporta. Então, o veículo ele tem se comportado de forma muito boa, então, operacionalmente, ele cumpre com os mesmos requisitos que qualquer outro tipo de veículo. E a gente tem avaliado ali, como a gente já rodou mais do que 12 mil quilômetros, a performance alcançada, que está relacionada à eficiência energética do veículo, a gente alcançou ali 0,97 kWh por quilômetro. Esse é o parâmetro que vai permitir a gente fazer uma avaliação e uma análise do quanto a gente está descarbonizando a operação e o quanto isso pode se tornar ou não viável financeiramente. Óbvio que no dia a dia, o fato de você operar usando como energia, usando como combustível uma energia elétrica, você já tem redução dos custos dessa operação. Sim. Mas tem que ter uma análise um pouco mais complexa e mais completa ali para entender se isso no médio e no longo prazo para de pé. É legal até reforçar que assim, a gente não criou nenhuma rota e nenhuma operação específica para o teste desse veículo. A gente pegou o veículo e colocou numa operação existente. Essa operação, na maior rota que ele rodou até hoje, ele foi ali nos 150, 170 quilômetros. E ele teve uma folga com relação à disponibilidade de bateria para continuar rodando. Com base nesses parâmetros que a gente tem controlado, inclusive com base na eficiência energética, tudo indica que ele alcançaria ali os 250 quilômetros. Realmente, os elétricos chegaram para contribuir para um transporte muito mais sustentável. E aí, gostaram do conteúdo? Deixe seu like então e se inscreva no canal, pois aqui tem muito conteúdo sobre veículos comerciais.